Saiu na madrugada, negócio fechado entre Vasco e Bournemouth da Inglaterra. O Vasco da Gama acertou a venda do atacante Ryan ao clube inglês por 221 milhões de reais. O Bournemouth, inclusive, vai pagar esse valor à vista ao Cruz Maltino. Eu quero saber a sua opinião, torcedor vascaíno. O que você achou sobre essa venda? Acha que o Ryan vale mais ou não? Deixa sua opinião aqui nos comentários. E o Vasco da Gama tem interesse na contratação do zagueiro brasileiro Adrielson, que hoje joga no Emirados Árabes e que tem passagens pelo futebol brasileiro, aonde jogou pelo Botafogo e foi campeão. Na sua opinião, torcedor vascaíno, você aceitaria o Adrielson no Vascão? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Eu acho um bom jogador. E o Vasco acertou a renovação de contrato do meio-campista Estrela de 21 anos. O jogador renovou com o Vasco por 2 anos. Antes, se você não me conhece, o meu nome é João. Eu vou pedir, é claro, para você se inscrever aqui no nosso canal e também clicar no botão do like. Vamos tentar chegar nesse vídeo a 300 likes, dá aquela moral pra gente. Não esquece também de clicar no botão de hypar, porque ajuda demais. Estamos próximos de chegar à marca de 30.900 inscritos. Então dá aquela moral, se inscreve aí, beleza? Agora vamos lá pro vídeo, porque tem informações importantes pra gente poder falar. Bom, pessoal, vamos começar falando sobre o mercado da bola do Vasco e, infelizmente, o atacante Ryan, a nossa joia, está sendo vendido ao Bournemouth da Inglaterra. É isso mesmo, saiu na madrugada o Fabrício Romano, o melhor jornalista que tem no mundo, na minha opinião, né? Tem mais de 26 milhões de seguidores. Ele trouxe a informação que é o seguinte: negócio fechado. Ryan deixa o Vasco da Gama e será o novo reforço do Bournemouth da Inglaterra. Os documentos serão trocados no dia de hoje entre o Vasco e o Bournemouth e a transferência está fechada por 35 milhões de euros, o que dá 221 milhões de reais. É muito dinheiro para os cofres do Vasco da Gama, fato é esse. O clube inglês espera Ryan para exames médicos ainda neste final de semana. Então Ryan vai fazer exames médicos, assinar contrato com o Bournemouth e provavelmente já semana que vem já deve estar atuando pelo clube inglês. Uma boa sorte ao nosso cria, né? Um jogador ali que quis renovar o seu contrato com o Vasco para poder ajudar o Vasco financeiramente, né? Para ele ser vendido e ajudar o Vasco financeiramente. Então a gente tem que ser grato ao Ryan e o Ryan grato ao Vasco da Gama. E é isso, né? Na minha opinião, o Vasco vendeu. O Ryan não vale 35 milhões, na minha opinião, o Ryan vale muito mais do que isso. Mas pros cofres do Vasco da Gama, o Vasco receber esse valor, cara, é muito dinheiro. E aí tá aqui a informação do Fabrício Romano, como eu falei pra vocês, um jornalista muito confiável, né, sem dúvidas nenhuma. E o Joel Silva, ele trouxe a informação de que o Vasco vai ter direito a 10% de uma futura venda do Ryan pelo Bournemouth. Então vamos dizer que o Bournemouth venda o Ryan daqui 2 anos por 400 milhões de reais, porque a gente vê que o Ryan tem muito potencial para ir para gigante do futebol europeu, né? Para um Real Madrid, para um Barcelona, seja o que for. E aí para isso o Bournemouth vai ter que vender o jogador. Então vamos dizer que o Bournemouth vende o Ryan por uns 400 milhões de reais. O Vasco vai ficar com 10%, mais 5% ali que tem da FIFA também, porque o Vasco criou o jogador. Então vamos dizer que o Vasco vai ficar com 15% do jogador. Irmão, o Vasco vai ganhar um dinheiro pra caramba. Alexa, quanto que é 15% de 400 milhões de reais? 15% de 400 milhões de reais é igual a 60 milhões de reais. Então tá aí, 60 milhões de reais o Vasco vai ganhar. Então, cara, é muito dinheiro, o Vasco tá vendendo bem, na minha opinião, né? Claro, a gente queria mais e tudo mais, mas o jogador quer sair do Vasco da Gama também. O Ryan não quer mais ficar no Vasco. O Ryan quer jogar na Premier League, quer jogar em competições ali, cara, contra diversos clubes gigantescos do futebol. Então, cara, é isso, né? Não tem muito o que fazer, né? É um jogador que tem que ser grato ao Vasco, a gente também é grato ao Ryan, porque ele renovou o contrato com o Vasco porque ele quis. Ele podia muito bem não renovar com o Vasco e ir embora, né? Simplesmente de graça. Enfim, importante. Aí tá aqui, o Ryan e a sua família abriram mão também de parte do percentual que teriam direito na provável venda do atacante, facilitando o avanço nas negociações, principalmente com o Bournemouth da Inglaterra, né, da Premier League. Com isso, o Vasco garantiu uma fatia maior que 70% do valor da transferência atual. A proposta é em torno de 35 milhões de euros fixos, mais variáveis, cerca de 220 milhões de reais.
além de manter uma participação em uma futura revenda, mais-valia do jogador. Então é isso, né? O Vasco tá com essa porcentagem de uma venda do Ryan futuramente, e é isso, cara, não tem muito o que fazer, não tem muito mais o que a gente bater muita cabeça. Tá aqui também o Globo Esporte confirmando, a transação do Ryan é uma das 10 maiores vendas do futebol brasileiro. Então, pra quem fala que é uma venda ruim pro Vasco, não acho que seja uma venda horrorosa, né? Claro, o Ryan vale mais dinheiro que isso, mas o jogador quer sair do Vasco, não tem muito o que fazer, né? Não tem muito o que fazer. Então tá aí, Vasco vai ganhar cerca de mais ou menos 151 milhões de reais nessa negociação, mais 10% de uma futura venda, e aí com o direito da FIFA que tem lá de criação do jogador, o Vasco fica com uns 15, 13%. Cara, não é ruim, tá? Na minha opinião, não é ruim. Podia ser melhor? Podia ser melhor, mas não tem muito que a gente ficar, é uma venda tenebrosa. Vi alguns comentários falando, é uma venda horrorosa do Vasco. Não acho. Eu discordo completamente, tá? Mas enfim, cada um com a sua opinião, tá? Pra quem acha que o Bournemouth é um lugar ruim pro Ryan ir, claro que não é o ideal, né? A gente quer ver o Ryan no Real Madrid, quer ver o Ryan no Bayern de Munique, no Barcelona e tudo mais. Mas o Bournemouth é um jogador, é um clube que é médio da Premier League e que vende bem os jogadores, né? Pra clubes gigantes de futebol europeu. Tá aqui, ó. O Bournemouth ele arrecadou mais de 1,8 bilhões de reais em vendas desde o meio do ano passado. Ele vendeu o Semedo ao Manchester City, vendeu o Zambari ao PSG, vendeu o Rugen, sei lá como que fala, pro Real Madrid por 62 milhões de euros. Um monte de jogador o Bournemouth vendeu, né? E o Ryan pode ser um deles daqui futuramente. Então vamos aguardar, vamos esperar para ver o que vai acontecer. Fato é, Ryan tá vendido, não tem mais que a gente ficar batendo a cabeça em relação a isso, né? E é isso, pessoal. Não tem muito o que fazer. Triste, né? Pela saída do Ryan. Queria que ele ficasse mais um pouco. Pelo menos até o meio do ano. Mas não vai acontecer, infelizmente. Vamos torcer pro, cara, o melhor do Ryan. Que ele jogue muita bola no futebol europeu. Que ele seja vendido pra um Real Madrid da vida. Pra um Bayern de Munique. Pra um Manchester City. Seja o que for. Né? O Ryan merece um lugar ali gigantesco lá na prateleira da Europa. Mas primeiro começar por baixo. Depois você vai crescendo. O Ryan tem potencial pra isso. Muito, muito potencial pra isso. Com toda certeza, tá? Enfim, pessoal, saiu informação da NT Vascaínos que o Vasco tem interesse na contratação do zagueiro Adrielson, tá? Ex-Botafogo e que joga hoje no Emirados Árabes, lá no Al Shawwa, sei lá como que fala. O clube cruzmaltino buscou informações sobre a situação do jogador e os valores, né, do Adrielson em uma possível negociação. Segundo apuramos, a informação do NT Vascaínos, o clube do Emirados Árabes ele pediu 5 milhões de dólares por 50% do jogador de 27 anos. Além do Vasco da Gama, o Palmeiras e também o Grêmio também buscaram informações sobre o Adrielson, tá? Informação importante pra gente saber aí em relação a esse jogador brasileiro, que foi campeão com o Botafogo, se eu não me engano. É um jogador que, cara, é muito bom zagueiro. Chega no Vasco pra ser titular, eu acho. Acho que ele pega a vaga do Cuesta com toda certeza, né? É um jogador que eu gosto. Foi campeão com o Botafogo, é brasileiro, tá acostumado com o futebol brasileiro. Então eu gosto bastante desse jogador, tá? Gosto bastante mesmo. Acho que se o Vasco conseguir contratar ele, seria excelente para a temporada de 2026 do Vasco da Gama. E para quem não conhece o Adrielson, é um jogador de 27 anos de idade, nasceu na cidade de Barão de Grajaú, né? Ele é brasileiro, tem 1,82 de altura, posição dele zagueiro, é antigo jogador da seleção brasileira, né? Inclusive foi convocado para a seleção na época dele de ouro ali no Botafogo. É um jogador que vale hoje no mercado 3 milhões de euros, né? Não fala aqui até quando o contrato dele com o clube do Emirados Árabes vai, né? Isso aqui é importante a gente saber também. Tá aqui, ó, interessados: Atlético Paranaense, Grêmio, Palmeiras, Cruzeiro, CSKA Moscou. Então tem alguns clubes interessados no Adrielson. É um jogador que joga tanto pelo lado direito, tanto pelo lado esquerdo da zaga, tá? Então, mas eu acho que ele pegaria a titularidade do Cuesta, tá? Na lateral, na direita, né? Inclusive ele é destro, né? É um jogador que tem passagem pelo Sport, Palmeiras, Emirados Árabes, Botafogo, Lyon, Anderlecht, Lyon de novo, e hoje ele tá no Emirados Árabes novamente. Então, cara, é um jogador que eu aceitaria no futebol brasileiro novamente, no Vasco da Gama. É um jogador aqui, ó, vamos dar uma olhada aqui nessa última temporada dele, 25 e 26, 21 jogos, 5 gols e 0 assistências, 2 cartões amarelos, 1.916 minutos jogados. Você vê, para um zagueiro ele ainda faz gol, né? Fez 5 gols aí em 21 jogos. É um jogador que me agrada. Eu gosto do Adrielson, lembro dele do Botafogo, jogou muita bola no Botafogo na época. Aí foi vendido ao Lyon, né, do John Textor.
Enfim, é um jogador que me agrada. Temporada que ele se destacou no Botafogo foi 23 e 24? Na verdade, foi 22 e 23, né? A temporada que ele se destacou no Botafogo, aqui, ó. 58 jogos, 4 gols, 1 assistência, 9 cartões amarelos, 2 expulsões e 4.900 minutos jogados. Então, é um jogador que tem, pessoal, tem adaptação ao futebol brasileiro, sabe como funciona a dinâmica de viagens e tudo mais, até porque saiu do Brasil há pouco tempo. Então é um jogador que me agrada, eu contrataria, eu quero saber a sua opinião, o que você acha sobre Adrielson no Vasco. Eu gosto desse jogador, me agrada bastante, eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários que é muito importante. Beleza? Vamos às notas do Adrielson? Vamos lá. Então tá aqui na tela, pessoal, as notas, né, do Adrielson, jogador ex-Botafogo. Nessa última temporada dele, tá aqui as notas dele. Cara, notas boas, inclusive, tá? 7.7 no início do ano, depois caiu um pouquinho para 6.9, aí depois 7.3, 6.9, 7, 7.5, 7.7 e 6.9. Irmão, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, de 9 notas, o Adrielson teve 3 notas abaixo de 7. E essas 3 notas abaixo de 7 foi 6.9. Então, cara, é um jogador que tem excelentes notas, excelentes números, tá acostumado ao futebol brasileiro, tem aquela adaptação. Cara, eu aceitaria com todo o coração do mundo o Adrielson no Vasco. E pra mim ele seria titular com toda certeza no Vasco da Gama, ao lado do Robert Renan. E ao lado do Robert Renan, cara, ele ia conseguir trazer experiência ao Robert Renan, ajudar, né, no Robert Renan crescendo no futebol, até porque o Robert Renan tem 21 anos, por incrível que pareça, é muito novo ainda, né? É um jogador que tem muito potencial, inclusive o Robert Renan, e o Adrielson ia ajudar no Robert Renan, né, também. Enfim, eu gostaria de ver o Adrielson, acho que é um jogador melhor do que o Cuesta, né? Eu acho que o Vasco tinha que talvez buscar realmente o Adrielson. Na minha opinião, o Vasco tem que buscar mais um zagueiro ainda. O Saldível, por mais que jogou uma partida ainda, né, não foi muito bem na minha visão. Mas é uma partida, não tem como a gente julgar o jogador por isso. Mas na minha visão, o Vasco ainda precisa contratar um outro jogador, né, ali pra disputar a posição com o Cuesta. Bom, pessoal, e uma outra informação é sobre Guilherme Estrela, né? De 21 anos de idade, jogador promessa da base do Vasco da Gama. Começou muito bem contra o São Paulo, foi em 2024 ou 2023, antes de uma lesão muito séria que ele teve, né? Tava muito bem mesmo, acabou tendo uma lesão, operou, voltou recentemente, né? Não teve não jogou muitos jogos, né? E o Vasco renovou o contrato do jogador por mais 2 anos, tá? O atual vínculo do Estrela ia até o final de 2026. O Vasco renovou o jogador, né? Um acordo entre os representantes do Estrela e a diretoria do clube por mais 2 anos. Então o Estrela aí tá renovando o contrato com o Vasco também. Informação do Vene Casagrande, beleza? Então, pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like aí, se inscreve aqui no nosso canal, que é muito importante. Ajuda demais aqui no nosso conteúdo, essa moral de todos vocês. Daqui a pouco tem clássico, daqui a pouco tem Vasco e Flamengo, Flamengo contra o Vasco, seja o que for. Você já sabe, o Vascão vencendo, tem aqueles vídeos de reações durante a madrugada. Aí eu vou dormir lá pra 6 da manhã, né, mas feliz com a vitória e gravando um vídeo pra vocês, que eu sempre gosto de gravar vídeo pra vocês aqui. Então é isso, galera. Tamo junto. Um abraço a todos, saudações vascaínas e, como sempre, Vitória Vascão!